Boa noite, jovens. Vamos ao nosso slide comentado sobre potencial elétrico. Para início, tenho em mente que potencial elétrico é como se fosse a mesma coisa do nosso conteúdo passado de campo elétrico. Só que no caso do campo elétrico a gente fazia uma descrição vetorial e aqui nós vamos fazer uma descrição escalar desse campo elétrico. Então tenho em mente muito bem qual é a distinção, ou seja, qual é a diferença entre vetor e grandeza escalar, ou seja, entre uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar, que vai facilitar bastante o raciocínio de vocês, o entendimento. Para início, vamos começar com a definição, ou melhor dizendo, uma explicação de que é energia potencial elétrica. Lembre que no estudo de mecânica, primeiro ano, nós aprendemos uma coisa similar a essa, que é energia potencial gravitacional, que era devida ao campo gravitacional da Terra, por exemplo. Então aqui vai ser energia potencial elétrica devida ao campo elétrico criado por um corpo eletrizado ou uma partícula eletrizada, dependendo da situação, mas segue a mesma linha de raciocínio. Então veja que estamos falando de energia, que é uma grandeza escalar. Então, para chegar no potencial, a gente vai partir da energia. Então vamos tomar aqui um exemplo como ilustrado na figura. À esquerda nós temos uma partícula que gera um campo em sua volta, uma partícula de carga positiva, estou colocando aqui com a seta indicando, e as linhas de campo elétrico, como nós aprendemos no conteúdo passado, o campo elétrico é de afastamento, então elas apontam para fora. A pergunta é, qual energia você gastaria, ou seja, qual o trabalho realizado para fazer uma outra partícula também positiva se aproximar cada vez mais desse corpo, ou seja, trazê-la do infinito até uma distância d. Como eu tenho duas partículas positivas, então a força entre as partículas é de repulsão, elas tendem naturalmente a se afastar. Então essa mão aqui simboliza a força de um agente externo. Então essa força F não é a força elétrica entre as partículas, é a força que esse agente externo tem que fazer, ou seja, esse esforço para fazer com que essa partícula se aproxime desse outro corpo eletrizado, ou seja, não é uma coisa espontânea, porque espontaneamente seria o sentido contrário. E como é que a gente calcula esse trabalho? Essa é a pergunta. Nós vamos já chegar nesse ponto. Primeiramente, nós temos que entender que aquela definiçãozinha que a gente aprende lá no primeiro ano de trabalho, ela também é válida aqui. A gente tem que fazer só umas pequenas adaptações. Vamos aqui para a segunda situação, que é igual à primeira. Se a partícula que cria o campo ela for negativa, e a gente vai aproximar, digamos, uma partícula positiva, não teria muito esforço. Agora, se eu quiser afastar essa partícula, devido a ela ser positiva, como podemos ver, não, a partícula é positiva e a partícula que cria o campo é negativa. Então a força entre as duas é de atração. O processo natural aqui é elas se atraírem. Então o agente externo ele faz uma força no sentido contrário para impedir a aproximação entre as partículas. Então ele faz um esforço, ou seja, o agente externo está atuando no sentido contrário à força elétrica, seja de repulsão na primeira situação, seja de atração na segunda situação da figura B, ou seja, o agente externo faz um trabalho externo, não é o trabalho interno entre as partículas. Explicando bem pausadamente para ficar claro. Primeiro essa explicação qualitativa. Então, se a gente faz tudo isso pelo agente externo, sem ser o processo, digamos, espontâneo, mas tanto faz ser o agente externo como não, o cálculo do trabalho é o mesmo. A linha de raciocínio é aquela mesma que vocês aprendem lá no primeiro ano. O trabalho é a força vezes o deslocamento, sendo que a força é uma grandeza vetorial e o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Vocês ficam tentados, né? E é meio óbvio, a achar que o trabalho vai ser, já que a força elétrica é dada pela lei de Coulomb, que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Essa é a substituição para a força. E como aqui eu tenho a distância, então você fica tentado a colocar novamente a distância, cancela esse d com o quadrado e ainda sobra uma distância.
que daria que o trabalho é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Se vocês compararem em qualquer livro, a equação que nós encontramos agora está correta. Mas o fato de estar correta não significa dizer que fizemos pelo método correto. É aquelas típicas questões que eu sempre falo. Você chegou no cálculo certo, mas o caminho está errado, não está correto. Então, esse cálculo que nós fizemos aqui nessa segunda linha, apesar de ter chegado no resultado correto, não está correto, porque essa força elétrica ela não é constante. Porque na primeira situação, à medida que a partícula positiva se aproxima, a força elétrica de repulsão entre as partículas aumenta. Do mesmo modo, na situação B, quanto mais próximas as partículas, maior a força elétrica de atração. Então, essa sedução por fazer dessa maneira, apesar de aparentemente estar correta, está errada. O nível matemático aqui seria um pouco mais complexo. Então, nós vamos fazer agora, digamos, pelo método correto. O trabalho é a força vezes o deslocamento. Então eu digo para vocês, como nós não podemos fazer pelo método que eu disse que é correto, porque o nível matemático aqui, vocês não chegaram ainda aqui, ó, de cálculo diferencial, o que eu vou fazer é colocar que o trabalho é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância. Ou seja, eu já coloco o resultado direto. Notem mais uma vez, o resultado é idêntico ao que eu tinha mostrado antes. Só que o cálculo para chegar aqui não está correto. O caminho para se chegar nessa equação é outro. Infelizmente não posso mostrar para vocês aqui no nível do ensino médio qual esse caminho. Como o trabalho ele mede a energia, vocês aprendem no primeiro ano, então nós podemos concluir que o trabalho ele é igual à energia potencial elétrica. Se o trabalho é igual à energia potencial elétrica, também podemos concluir que a energia potencial elétrica pode ser calculada por essa equação anterior, diretamente proporcional ao produto das cargas envolvidas no sistema e inversamente proporcional à distância. Simples assim, nós calculamos a energia potencial elétrica. Veja que não é complexa, é só uma questão de atenção. Vamos ao próximo tópico. Definir potencial elétrico. Como faríamos essa definição? Pela equação anterior, vocês aprenderam que a energia potencial elétrica ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância. Se nós pegarmos a carga elétrica que sofre a ação do campo, que é simbolizada por essa letra Q minúscula, como ela está multiplicando no numerador no segundo membro, então ela passa para o primeiro membro dividindo. E a expressão 1 se torna exatamente como essa expressão 2. Esse remodelamento é para podermos fazer a definição. Essa parte que eu vou destacar agora de amarelo é o que nós definimos como potencial elétrico. O potencial elétrico de uma partícula numa certa região do espaço onde tem um campo elétrico, ele é igual à energia potencial elétrica dessa partícula dividido pelo valor da carga elétrica dessa mesma partícula. Mas pela equação anterior, podemos ver que essa parte que eu destaquei de amarelo, ela também é igual a essa segunda expressão. Como é uma igualdade, ela também nos permite, quando houver necessidade, calcular o potencial por essa segunda expressão, no qual o potencial ele é diretamente proporcional à carga que cria o campo e inversamente proporcional à distância até o ponto aonde está essa partícula. Então notem que na primeira equação eu uso a carga elétrica que está sofrendo a ação do campo, que está localizada nesse ponto. Já na segunda equação eu uso o valor da carga elétrica da partícula que cria o campo. Vamos para o próximo. Diferença de potencial elétrico. Ou seja, no anterior nós calculamos o potencial elétrico num único ponto. Mas se eu tiver mais de um ponto, exemplo, como está aqui na figura, tem uma região qualquer do espaço onde o potencial elétrico é zero. O que seria isso? Seria que, neste ponto,
eu posso dizer que do lado esquerdo dele tem uma partícula positiva, numa certa distância d, e do lado direito tem uma partícula negativa. Deixa eu apagar aqui para ficar mais interessante. Tem uma partícula negativa de mesmo valor Q e mesma distância T. Como o potencial elétrico, nós vimos anteriormente, ele é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância, se a carga elétrica das duas partículas é a mesma, se a distância é a mesma, os dois potenciais serão iguais. A diferença é que nós teremos um potencial positivo e um potencial negativo, mas os valores em módulo é o mesmo, o que significa dizer que a diferença de potencial entre esses dois vai ser zero nesta situação que nós acabamos de ver. E esse é o detalhe. Mas esse é um ponto específico. É por isso que nós vamos definir a diferença de potencial numa situação, digamos, um pouquinho diferente. Tá aí. Digamos agora que nós vamos pegar uma única partícula, como está aqui, uma partícula de carga Q, ela cria em sua volta um campo elétrico. Se nós tomarmos dois pontos do espaço como referência, um ponto B e um ponto A, e fazemos a seguinte pergunta: qual o trabalho mínimo necessário para fazer com que essa partícula Q se desloque desse ponto A até o ponto B? Aqui ele usa a letra tal para representar o trabalho, mas é a mesma coisa, só na figura que está diferente. Como a gente faria o cálculo do trabalho com os conhecimentos que a gente já tem? Pelo que nós já vimos na definição, que nós lembramos lá do primeiro ano de mecânica, o trabalho ele pode ser calculado pela variação da energia cinética, ou seja, o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, é o teorema do trabalho e energia. Mas pela conservação da energia, nós sabemos que, como as energias envolvidas aqui, sendo a energia cinética e energia potencial, unicamente na situação, se a energia potencial aumentar, a energia cinética diminui. Se a energia cinética aumentar, a potencial diminui. E vice-versa na mesma proporção. Se um aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Então significa dizer que a variação de energia cinética é exatamente igual à variação de energia potencial elétrica. Então, se eu posso calcular o trabalho pela variação de energia cinética, eu também posso calcular o trabalho pela variação de energia potencial elétrica. Como é uma variação, então eu vou ter a energia potencial elétrica no ponto B menos a energia potencial elétrica no ponto A. A diferença de energia nas duas situações. Como nós vimos agora há pouco, na definição, vou fazer um rascunho aqui lateral, o potencial ele é definido como a energia potencial elétrica da partícula dividido pelo valor da carga elétrica dessa mesma partícula. Se nós fizermos aqui o produto dos meios, só para mudar a equação, conforme a nossa necessidade, a energia potencial multiplica 1, que dá a própria energia potencial elétrica. Como podemos ver. E fica Q vezes V. Pronto, só fiz remodelar a equação. Então, a energia potencial elétrica é o produto entre Q e V, o que eu posso substituir na nossa expressão anterior. O trabalho é igual a QV, só que no caso aqui é QVB menos QVA. Notem que eu substituí essa expressão nesse primeiro termo da energia e nesse segundo termo da energia. Como o termo Q ele é comum, nós podemos colocar em evidência. Deixa eu fazer só a divisão aqui. Trabalho é igual a Q, potencial de B menos potencial de A. Como nós temos uma diferença de potencial, VB menos VA, podemos concluir que o trabalho é QV, Q vezes a diferença de potencial ΔV. Então veja que podemos calcular agora o trabalho por outro caminho. O trabalho pode ser calculado pelo valor da partícula que está sendo deslocada Q, pela diferença de potencial, que no caso é o ΔV, entre os dois pontos A e B, ou qualquer ponto
que vocês queiram ou necessitem utilizar. Simples assim e vamos em frente.